Então vamos dar início à nossa primeira aula a respeito desse estudo, o estudo da doutrina da Trindade, qual nós participaremos ao longo de todo esse ano. Hoje vai ser uma aula introdutória, uma aula que a gente vai ver a importância desse estudo, as questões preliminares, por que a gente precisa estudar esse tipo de coisa. Também dar uma limpada naquilo que não é o ideal a gente aprender a respeito desse assunto. Uma aula introdutória. Então vamos dar início. Está ali uma imagem bonita ali que o William arranjou para a gente, chamado o Escudo da Trindade. Vamos começar. Uma verdade imprescindível a respeito da doutrina da Trindade. Ao invés de dizer Deus é uma trindade, eu vou começar dizendo que Deus é amor. Porque muitas vezes no início, quando a gente inicia estudos a respeito da Trindade, a gente diz Deus é uma trindade. E a partir disso a gente começa a explicar o porquê disso. E de fato, ele é. Mas se eu digo Deus é uma trindade, isso é tão menos compreensivo, e a gente vai estudar isso nesse assunto, que é algo que muitas pessoas dizem que é algo que a gente nunca vai entender, ou algo que está muito longe do nosso entendimento, que nunca vai ser algo perfeito para a gente conseguir compreender, e que a gente tem que só aceitar por verdade. Por isso talvez seja melhor, ao invés de iniciar Deus é uma trindade, eu vou começar Deus é amor. E isso é bem mais compreensivo, e a gente vai ver que isso resume absolutamente bem o que é a doutrina da Trindade. Deus é amor. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Então, guarde isso. Vamos começar com essa verdade. Deus é amor. E eu digo isso também porque é somente quando entendemos as implicações de ser uma trindade que é possível a gente de fato sentir esse amor, essa beleza, essa amabilidade de Deus e essa bondade que transborda para nós. Então, a gente vai ver também que conhecer é melhor do que fazer. Tem que vir antes de fazer. E por que eu digo isso? Eu preciso chamar a atenção a respeito desse assunto, porque a gente vive numa época em que as pessoas querem aprender muito mais como fazer do que como as coisas são. Não sei se você já deu uma olhada nos livros mais vendidos da nossa época. Todos são, a maioria são, como fazer tal coisa. Ou, como é que eu consigo chegar a tal coisa. As pessoas querem livros práticos. Os livros mais vendidos hoje são aqueles chamados de autoajuda, né? As pessoas querem livros que ensinam a fazer as coisas. Como é que aprende a fazer isso? Como é que aprende a fazer aquilo? E estudar sobre a Trindade, muita gente relaciona isso a algo muito mais sobre aquilo que é do que sobre aquilo que se deve fazer. Mas apenas isso. E as pessoas não querem muito aprender. Isso aí eu já sei, um não é o outro não é um, os três são um, é três, e pronto, é isso, é suficiente. Mas o que isso muda a minha vida prática? Parece algo sem propósito. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia. Por quê? Porque no cristianismo, antes do fazer, é necessário primeiro a gente conhecer. Conhecer a Deus é um motivo extremamente importante para a nossa salvação. Porque a nossa salvação não vem pelo fazer. Já pensou nisso? A nossa salvação não vem de obras. Então, o conhecer, porque eu só tenho fé naquilo que eu conheço, o conhecer vem antes do fazer. Lembram, por exemplo, do resumo dos mandamentos que a gente viu há pouco tempo no Evangelho de Marcos? Qual que era o resumo dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente viu que é impossível amar aquilo que eu não conheço. É impossível amar aquilo com o qual eu não tenho relacionamento. Então, antes mesmo de amar, de fazer, eu preciso conhecer.
Então isso tem que ficar claro, para a gente não falar, eu não estou muito interessado em estudar a doutrina da Trindade, é uma coisa muito espiritualizada, é uma coisa muito fora da caixinha, eu quero uma coisa mais prática. E meus irmãos, o conhecimento ele vem antes da prática. Só que a gente vai ver que aprendendo a respeito do conhecimento da Trindade, isso vai mudar os rumos da nossa prática também. Lembrem disso, conhecer a Deus, o Deus Trino, muda os rumos da nossa vida. E isso não só na mente, não só no conhecimento, mas também na prática, no fazer. Beleza? Conhecer o Deus Trino muda os rumos da nossa vida. Mas vamos tentar desconstruir um pouco como se ensina a respeito da Trindade antes da gente entrar no assunto da Trindade. Como não entender a doutrina da Trindade? Tem muita gente que olha para isso aí e fala: a Trindade é como um ovo. Tem a casca, tem a clara e tem a gema, mas é tudo um ovo só. Vocês já ouviram essa explicação? Ou então as pessoas viram e falam que a Trindade é isso aqui, ó. A Trindade é tipo a água. Tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, mas é tudo o mesmo elemento, a mesma substância. Tem gente até que espiritualiza isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem gente que fala assim: o pai é mais como o estado sólido, ele é mais gelado, ele é mais frio, mas quando ele é aquecido, ele se torna água, que é o Filho, a qual nós fluímos nele. E quando esquenta ainda mais, vem o Espírito Santo, que é o calor mais intensificado do povo de Deus, para o povo de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas são explicações que às vezes mais atrapalham do que ajudam a gente a entender a respeito da Trindade. Tão pouco mostrar o básico sem aprofundar ajuda também. É tipo quando a gente explica o básico. Por exemplo, o que é o básico da Trindade? O básico da Trindade é isso aí. Tem ali embaixo o escudo da Trindade, que eu falei no início, né? O que ele diz? O Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, mas os três são Deus. Aí você explica isso. Só que muitas pessoas explicam a Trindade e param nisso e param por aí. Falam, não, isso é a Trindade. Além disso, é uma coisa muito complexa, difícil de compreender, então a gente vai parar por aí. Tudo isso que eu falei é verdade. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, todos os três são um e são Deus. Mas e aí? Eu paro por aí? Dizer isso e parar por aí é um péssimo caminho para a gente conhecer a Deus. A gente tem que ir além disso. A Trindade tem muito mais a dizer para nós do que só isso. E às vezes a gente para só nisso. Pior é quando viram e falam assim, ó: Deus é um mistério, é difícil de compreender. Já ouviu falar isso? Estudando a doutrina da Trindade, alguém cita a Trindade e fala, não, é porque Deus é um mistério, não dá para a gente conceber o que ele é. De fato, Deus ele é um ser extremamente complexo. Concordo. Mas entenda por um outro prisma. Deus ele é um mistério não no sentido de que não se pode conhecer a Deus, mas de que as suas qualidades e a sua identidade, elas são um segredo que jamais a gente conheceria por nós mesmos. Nesse sentido, Deus é um mistério. A gente jamais conheceria quem é Deus, como Ele é, por que Ele faz o que Ele faz, por nós mesmos. Nesse sentido, Deus é um mistério. Só que tem uma coisa que mudou tudo. Deus, ele é um mistério revelado, porque Ele escolheu se revelar a nós. Deus é um mistério revelado, porque por vontade própria, Ele resolveu se revelar a nós.
Então, meus irmãos, a Trindade ela não é algo impossível e inexplicável. Tá bom? Isso tem que ficar claro. A Trindade não é uma doutrina impossível e inexplicável de entender. Por quê? Porque a Trindade é exatamente o Deus que se pode conhecer e que nos foi revelado. Se você quer conhecer a Deus, você tem que entender a Trindade. Se você quer entender o verdadeiro Deus, você tem que entender o Deus Trino. O que a Trindade diz a respeito desse Deus? A Trindade é exatamente o Deus que se pode conhecer. E eu não estou dizendo que é fácil de entender, tá bom? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que certamente é possível entender e estudar a doutrina da Trindade. Beleza? Então, meus irmãos, vamos tirar da nossa cabeça aí que Trindade é algo impossível, que Trindade é um mistério, que Trindade é algo que a gente vai até um certo ponto e depois para. Não. Quanto mais eu conheço esse Deus, quanto mais eu conheço a Trindade, o Deus Trino, mais o meu conhecimento se torna profundo a respeito dele. Eu posso sim conhecer ao Deus Trino. Eu posso sim conhecer a Trindade, porque ele, o próprio Deus, se revelou a nós dessa forma. Então é possível sim que a gente conheça a Deus dessa forma. Mas alguns podem questionar assim: me mostra na Bíblia onde está escrito a explicação da Trindade. Onde está escrito a Trindade? Alguém sabe onde está escrito a Trindade na Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. Mas me mostra um texto onde está escrito a palavra. Não tem? Tem palavras no plural em Gênesis. Ótimo. Tem. Muitas vezes Deus, ao falar, ele fala no plural. Nós vamos fazer não sei o quê. Em Gênesis 1, né? Façamos nós o homem. Deus fala. Façamos no plural o homem. Ele não fala, eu vou fazer sozinho aqui. Façamos o homem. Interessante isso. Mas a palavra Trindade, especificamente esse verbete Trindade, não existe na Bíblia, tá? Não tem essa palavra na Bíblia. Por quê? Porque a palavra Trindade, ela foi cunhada após a Bíblia ser escrita. Ela não existia na Bíblia, mas por que criaram essa palavra? Porque ela reflete o ensinamento bíblico. Ou seja, ao longo do estudo, a gente vai ver textos e mais textos que nos mostram a respeito do Deus Trino, do Deus que se revela em Pai, em Filho e Espírito Santo. Só que essa palavra foi cunhada justamente para mostrar isso, para resumir isso, para facilitar para nós. Ou seja, estudiosos bíblicos cunharam essa palavra justamente para facilitar o nosso estudo a respeito. Porque senão todas as vezes a gente teria que falar algo como: vamos estudar sobre o Deus que se revela em Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que é o nome disso? Vamos dar um nome: Trindade. Aí, o nome foi dado. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de um texto que mostra a Trindade de uma maneira muito clara. Além de Gênesis, que a gente já citou, foi o texto que a gente leu hoje no início do culto. Abre lá a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Alguém lê os versículos 16 e 17. Aí a gente tem uma reunião da Trindade, podemos dizer assim. Quem foi batizado? Quem desceu sobre o Filho? E quem fala no final? O Pai. Então aí nós temos um texto que claramente mostra para nós as três pessoas da Trindade em ação: Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai falar mais sobre esse texto logo mais para frente, tá?
e também sobre Gênesis, porque Gênesis também tem, lembra? Deus é apresentado ali como, no princípio, criou Deus, o Pai, os céus e a terra. O Espírito pairava sobre as águas. E onde é que está Jesus? A palavra, quando é dita, é o próprio Cristo, a palavra. Isso aí. Então, nós temos, então, a doutrina da Trindade bem explicitamente nesses dois textos. Mas no resto da Bíblia inteira a gente vai ver o Deus Trino agindo. Vamos tentar entender isso. Vamos olhar a importância de se estudar a doutrina da Trindade. Qual a importância da Trindade para a gente? O que é essencial para a fé? Quem se arrisca aí? Me fala algumas coisas essenciais para nós na fé. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de coisas que não são. Por exemplo, por que a gente tem várias denominações? Porque cada um pensa em uma coisinha ou outra diferente. Por exemplo, os batistas, eles não batizam crianças, nós batizamos. Mas a gente se considera irmãos porque a gente considera isso não como algo essencial para a fé. Eu não preciso disso para a salvação. O que é, então, essencial para a fé? Quem sabe? Conhecimento do quê? O conhecimento da verdade. E isso tem a ver com o quê? Com o Evangelho. O Evangelho prega o quê? Prega um Deus que veio, se encarnou, morreu numa cruz por nós. Ou seja, eu estou falando de uma coisa essencial para a nossa fé. A obra de Cristo, a verdade a respeito de Cristo é essencial para a nossa fé. O que mais que é essencial para a nossa fé? Eu preguei sobre isso uns 2 ou 3 domingos atrás. Uma palavrinha só. Depois da cruz, o que Cristo fez? Ele ressurgiu, né? Ressurreição. Ressurreição é algo essencial para a nossa fé. Se você não crê na ressurreição, é complicado você ser cristão. Outras coisas são essenciais para a nossa fé. Por exemplo, salvação tem a ver com o Evangelho, pela graça somente, mediante a fé somente. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu não faço algo para que eu seja salvo. Por isso, por exemplo, que a Igreja Católica não é uma igreja que a gente não considera irmã, porque eles creem não numa salvação somente pela graça, mas eles unem as obras aí junto. Eles têm uma explicação lá para eles a respeito disso. Nós não. Nós cremos que nós somos salvos pela graça somente, mediante a fé somente. A obra expiatória de Cristo na cruz, que foi dito, a ressurreição. E eu pergunto, e a Trindade? A Trindade é essencial? A Trindade é essencial. Com certeza a Trindade é essencial para nós. Existem várias doutrinas essenciais, a Trindade certamente é uma. Mas como a gente viu, o conhecimento de Deus precede as demais coisas, como eu expliquei. Eu não consigo ser um cristão sem antes conhecer ao Deus a qual eu digo que eu sirvo. Eu preciso primeiro conhecer. A primeira das coisas é o conhecimento a respeito desse Deus. E a forma como esse Deus se revela é como? Em uma Trindade. E é por meio da Trindade, então, que a gente passa a conhecer esse Deus. Porque é a forma como ele se revela. Então, na verdade, o que torna o cristianismo único é justamente a identidade de Deus. O Deus que a gente adora. Isso quer dizer que por Deus ser uma Trindade, ele se torna a verdade que embeleza todas as outras verdades. Vamos juntando tudo que a gente está vendo até agora, porque isso vai ser importante para o nosso estudo ao longo desse ano. A verdade de Deus ser uma Trindade é o que embeleza todas as outras verdades. Tem um autor a qual eu estou usando, e eu preciso até dizer, né? Eu estou usando bastante esse livro aqui nessa aula, chama Deleitando-se na Trindade, desse autor, e ele diz essa frase impressionante aqui. A Trindade é a cabine de comando de todo o pensamento cristão. Quando eu quero pensar sobre o Deus cristão,
A forma como ele se identifica e se revela para nós é um Deus trino. E isso muda a forma como a gente vê esse Deus. Isso muda a forma como a gente entende como Deus faz as coisas. E ao longo da aula a gente vai ver isso. Mas tem uma questão. Será que eu posso dizer só Deus não está bom, não? Por que eu preciso ficar entrando nessa questão de trindade e tudo mais? Não basta dizer Deus e pronto, eu adoro a Deus e ponto final. Eu não posso me contentar só com Deus e ponto. Nosso pensamento ocidental cristão, até coloquei isso ali, né? Sobre Deus, geralmente não condiz com a ideia de um Deus trino. As pessoas, elas não concebem esse Deus como uma trindade, principalmente, no nosso pensamento aqui do Ocidente. Por exemplo, se você pergunta a alguém sobre Deus, normalmente a pessoa já vai até dizer que eu conheço. Eu conheço Deus, sim, eu sei quem é e tal. Eu creio em Deus. PMF acontece muito isso, né? Quando a gente saía para evangelizar as pessoas, você falava sobre Deus para a pessoa, não, eu creio em Deus, valeu, obrigado. Várias pessoas para nos dar um chega para lá, não quero te ouvir, falava, não, eu conheço Deus, já acredito em Deus. Alguns até diziam, não, eu já vou na igreja, já, valeu. Porque todo mundo parece que no Ocidente conhece quem é esse Deus. Mas se você pergunta para essa pessoa quem é esse Deus, normalmente a pessoa vai dizer o quê? Ele é o criador de tudo. Então ele é aquele que perdoa pecados, que vocês falam tanto, né? Nesse pensamento, aparentemente, parece uma coisa simples, fácil de se identificar, e que é um e não três. É aquele que faz isso. É aquele que é o Criador. Resume Deus a uma função. É claro que quando a gente pergunta assim de bate-pronto, você tem que falar uma coisa que isso vem à sua mente. Mas a gente vai ver que essas coisas não resumem a Deus melhor do que o que a Trindade vai ensinar para nós. E eu vou explicar isso já. Guardem aí. Então, sendo assim, pensando em Deus como um Deus e não como uma trindade, Deus perde aquilo que se caracteriza dele. Se Deus não é concebido como um Deus trino, ele é descaracterizado. Se Deus não é concebido como um Deus trino, ele é descaracterizado. O que eu estou dizendo aqui? O que eu quero dizer a respeito disso? Outros deuses talvez sejam assim. Um Deus só e coisa e tal. Por exemplo, alguns são bons, outros não. Alguns são mais pessoais, outros não. Alguns são onipotentes, outros não. Gente, eu estou falando deuses inventados aí pelo mundo, né? Porque só existe um Deus verdadeiro. Mas assim, o mundo diz de vários outros deuses. E explica esses deuses de algumas formas. A Bíblia apresenta alguns. Quais deuses que a Bíblia apresenta que vocês lembram? Fora o Deus de Israel. Baal. Quem mais? Vocês lembram de mais algum? Mamon. Tem outros, Dagon, Moloque. No Novo Testamento tem os deuses gregos, né? Fala do templo de Ártemis, uma deusa grega do Olimpo. Há também, por exemplo, na nossa época, um que está crescendo muito aí, né? Principalmente lá no Oriente, não aqui. Alá, o Deus dos muçulmanos. Tem uma frase do Alcorão que mostra como Alá é diferente do nosso Deus. Olha o que o Alcorão diz a respeito de Alá. Está escrito assim exatamente no Alcorão. E não digais trindade, abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Alá é uno, glorificado seja. Longe está da hipótese de ter tido um filho. Então você tem que dizer, ele é Alá, o único, o eterno e absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a ele. Gente, só por isso aqui, Alá é um Deus completamente diferente do nosso Deus. Completamente diferente do nosso Deus.
Alá, ele é um Deus monopessoal. O nosso Deus não. Alá, ele não é pai e nem é filho em qualquer sentido que seja. E isso muda tudo. Isso muda a nossa compreensão de quem é Alá e de quem é o Deus verdadeiro. O nosso Deus, ele é um e três. Alá, ele é um, não três. Ele é totalmente diferente do nosso Deus. Por isso a gente precisa pensar no nosso Deus como Deus trino. E a partir daí entendê-lo e conhecê-lo. É a partir da Trindade, que é a forma como Deus se revela a nós, que a gente vai entender quem é o nosso Deus, que a gente vai conhecer quem é o nosso Deus. E a gente vai ver que isso vai moldar a nossa vida cristã. A gente vai ver que o ser triuno de Deus é o oxigênio da nossa vida cristã, da alegria do cristianismo. Beleza? Eu esqueci de passar aqui, tá? Então vamos para o que interessa. Eu falei de como a gente não deve pensar num Deus trino. Como é que a gente deve pensar, então? Vamos aprofundar um pouco mais a esse respeito. Há duas maneiras distintas de se pensar em Deus. O primeiro caminho para se pensar em Deus é esse aí que eu coloquei. Pela própria inteligência e observando a complexidade da criação. Porque se você quer ver alguma coisa pela sua inteligência, você vai analisando aquilo que você pode observar. Como se fosse a ciência, né? Como é que você identifica Deus a partir da ciência? Você começa a observar as coisas nesse mundo. Como é que as coisas nesse mundo funcionam? É assim, assim, assado. Inclusive, tem gente que tenta ver Deus a partir disso, a criação e tudo mais. Tem até um nome para essa vertente de pensamento, chama de inteligente nesse mundo através da ciência. Eles não dizem, é o Deus tal, é assim, não. Eles não usam a Bíblia e tudo mais. É um design inteligente que alguém criou e eles tentam identificar isso por meio da ciência. Então, é como se fosse esse primeiro caminho. Como é que a gente conhece esse ser de Deus por meio da nossa inteligência? Eu olho para a criação e para a sua complexidade. E quando eu vejo isso, eu falo, não, isso deve ter vindo de algum lugar. Alguma coisa aconteceu para estar assim hoje. Para a Terra ser desse jeito, para o universo ser assim, assado. E eu penso assim, é tão complexo, é tão perfeito, que alguém extremamente sábio deve ter criado. Isso aqui não pode ter vindo ao acaso. É o que normalmente a inteligência nos leva a pensar. E esse algo, então, eu chamo de Deus. Deus é o ser, então, por trás da existência. O Criador, aquele que manda, aquele que não foi trazido à existência. Ele é o único que é uma causa incausada, né? Tem gente que fala isso. Ele é o único não criado. Ele é o único ser que existe eternamente. O resto veio dele. A minha inteligência pode me levar a pensar em... Mas esse pensamento tem alguns problemas. Deixa eu mostrar alguns problemas desse pensamento. O problema de ver Deus essencialmente como, por exemplo, o Criador. Ou seja, a essência de Deus é principalmente um Criador. Eu identifico Deus como um Criador. Qual o problema disso? Significa que, se Deus ele é um Criador, ele precisa de uma criação. Quando eu penso dessa forma. Se o que identifica Deus é ele ser um Criador, isso significa que ele precisa de uma criação para ser quem ele é. Ou seja, apesar de todo o seu poder, ele se mostra fraco, porque ele precisa daquilo que ele criou para ser quem ele é. Eu não estou dizendo que Deus não é o Criador, mas eu estou dizendo que ele se mostra um Deus fraco, porque ele precisa de uma criação para ser quem ele é. E a gente sabe que o nosso Deus, ele é independente da sua criação. Mas tem outro problema. Pela inteligência,
eu chego em algo muito complexo, eu vejo a criação de uma maneira muito complexa, eu penso, deve ter sido alguém muito poderoso que criou isso. E eu, então, resumo ou identifico Deus principalmente pelo seu poder, por ser o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, ele faz e desfaz, ele manda e desmanda, ele cria e ele destrói. Mas se eu penso a Deus essencialmente como poder, qual o propósito? Qual o propósito de ser poder? Deus não é mero poder. Deus não é mero poder. O poder é um atributo de Deus, mas não é aquilo que identifica Deus. Ou então eu posso, por esse pensamento também, identificar Deus como o soberano. A soberania de Deus é extremamente importante para a doutrina reformada, tá? Mas será que é por meio da soberania que eu identifico Deus? Eu identifico Deus porque Ele é o soberano? Por exemplo, o que significa alguém ser o soberano? Aquele que controla tudo. Aquele que faz as regras, certo? Aquele que governa tudo. Esse é o soberano. E se o problema é nós termos quebrado as regras que esse soberano criou, a única salvação possível para nós é que esse soberano faça o quê? Ele nos perdoe e nos trate como se a gente não tivesse quebrado as regras, certo? Até aí tudo certo? Alguém se perdeu no fio da meada aí? Então, se Deus é o soberano, Ele criou as regras, e se a gente quebrou as regras, a nossa única forma de salvar é que Ele nos perdoe e diga que nós estamos de acordo com as regras agora. Mas, perceba que relacionamento frio a gente teria com esse soberano se fosse puramente assim. Vou fazer uma ilustração aqui, porque seria quase a mesma forma com a qual eu me relaciono com, por exemplo, um policial, um guarda de trânsito. Deixa eu explicar isso, deixa eu ilustrar isso. Por exemplo, se um policial me vê correndo no carro acima da velocidade da via, o que ele tem que fazer? Ele tem que me parar e me punir por isso, certo? Porque eu estou errado, estou acima da velocidade da via. Eu extrapolei as regras, então ele me para e me pune por isso. Mas suponhamos que, ao invés desse policial me punir, ele resolve me perdoar e me liberar. Beleza? Eu, ao ver esse policial, ficaria extremamente aliviado. Ficaria extremamente grato para com ele. Mas eu, ainda assim, eu não o amaria por isso. Porque eu não conheço, nunca tive relacionamento com ele. Isso não me faria amá-lo pelo que ele fez. Seria simplesmente um soberano me perdoando e eu ficando grato por ele. E parou por aí. Se você pensar em Deus dessa forma, é a mesma coisa. Deus me livra da punição, me considera um cumpridor da lei, então tudo que eu tenho por Deus é gratidão. Beleza, é isso. E fica por isso mesmo. Porque Ele é o soberano, me salvou, acabou por aí. Não teve relacionamento, não teve amor. Ou seja, eu jamais posso amar de verdade o Deus que é, em essência, só o soberano. O Deus que se identifica somente como o soberano. Uma coisa importante de eu explicar aqui. Deus, Ele é sim o Criador, Ele é sim o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Ele é todas essas coisas. Mas o fato de Ele ser o Deus Trino nos mostra que há algo que sobressai a essas coisas para identificarmos a identidade de Deus. Alguém aí não entendeu? Alguém está com alguma dúvida? Eu não estou dizendo que Deus não é essas coisas, Ele é todo-poderoso, soberano, criador. Mas não são essas coisas que identificam principalmente Deus. Tem algo que identifica muito mais Deus do que isso. E a Trindade vai nos mostrar isso. Por isso eu preciso de um segundo caminho para chegar ao pensamento sobre Deus. Eu preciso de um caminho que não é a minha inteligência, que não depende de mim mesmo, da minha observação, para chegar em Deus e identificar o que Deus de fato é. Esse segundo caminho é o caminho.
a Bíblia dá o nome de Jesus. O caminho para se chegar a Deus, quem a Bíblia fala que é Jesus Cristo. Se eu chego a Deus por meio de Jesus, eu vou identificar um Deus diferente de um Deus que é absolutamente criador, soberano ou todo-poderoso em primeiro lugar. Não, tem uma coisa que vem antes. E isso vai ver que identificar Deus por esse caminho nos leva a um caminho, a um final belo e alegre a respeito do conhecimento desse Deus. E isso começa por uma característica principal de Jesus. O que Jesus é de Deus? Filho. Filho. Jesus é filho. Começa por perceber que Cristo é filho, o que implica necessariamente em um pai. Se Cristo ele é filho, implica que necessariamente existe um pai. O Deus que se revela acima de tudo é um pai. Alguém lê João 14,6 para nós, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. João 14,6. Quem abriu pode ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que Jesus chama Deus em seguida? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo isso por quê? Porque a identidade revelada pelo Deus Trino não é, em essência, primeiramente um Criador, um soberano, um todo-poderoso, mas acima de tudo é um Pai. É assim que Deus primeiramente se revela para nós. Mas para a gente apreciar melhor essa verdade, deixa eu perguntar algo para vocês. O que Deus fazia antes da criação? Antes dele criar o mundo. Alguém tem algum palpite aí? O que Deus fazia antes de criar o mundo? Oi? Ele era Deus. Ele existia. Não, tem uma coisa mais específica. A Bíblia fala pouco sobre isso. Mas a Bíblia fala o essencial. Alguém abre lá em João 17, 24. Vocês vão ver que ao longo desse ano a gente vai olhar Evangelho de João, cartas de João, muito, porque João é o apóstolo da Trindade, é o que mais fala a respeito desse assunto. João 17, 24. Lê aí pra gente quem abrir. Opa, o que está no finalzinho aí? Última frase. Porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Deus fazia antes da criação do mundo, então? Ele amava o Filho. A gente, às vezes, acha isso muito espiritualizado. Né? Fala, isso aqui não é tão importante, não. Vamos passar direto. Não diz muita coisa para nós. Está revelando uma coisa que aqui a gente teve dificuldade de responder. O que Deus fazia antes da criação? Ele amava o Filho. Esse Deus revelado por Jesus antes mesmo de criar o mundo, antes de governar e ser o soberano, ele já era soberano, tá? Mas antes mesmo de ter um mundo para ser soberano sobre, antes de tudo mais, ele era o Deus Pai que amava o Filho. Por isso que é antes de tudo, ele é um Deus que se revela como Pai, ou como Deus Trino, né? A gente vai ver que é completo. Mas não é como se Deus assumisse. Mas não é como se Deus assumisse o papel de pai, tá? Não é que Deus fala assim, eu preciso ser pai para eu me revelar aqui, porque vai ficar mais bonito, né? Não. Deus, ele não assume papel de pai e depois volta a ser Deus normal. Não. Ele é pai. E tudo que ele faz é como pai. Essa é a identidade de Deus. Ele é Pai. E isso tem que mudar já a forma como a gente vê as coisas que Deus fez. Porque isso quer dizer que se Deus faz tudo como Pai, significa que Ele criou as coisas como um pai cria.
Significa que ele governa o mundo como um pai governaria. E isso mostra quão diferente o nosso Deus é dos demais. Deus, ele não é um soberano absoluto que está lá no seu trono regendo as coisas assim. Não, ele é um pai. O que um pai faz com seu filho? Ele chama para perto, faz um carinho, dá um cafuné na cabeça. Se relaciona muito mais intimamente. A gente tem que pensar no mundo que Deus criou e na forma como Deus conduz o mundo, não como um ser absoluto lá em cima, mas como um pai. É assim que Deus se revela para nós. Quando a gente entende isso, que o Criador, o soberano governador do mundo é um pai, dócil e amoroso como um pai deve ser, isso nos leva a nos deleitar naquilo que ele diz para nós. Isso nos leva a entender que a sua providência é boa para nós. Porque um pai, ele quer o bem para os seus filhos. Isso é extremamente importante. É a primeira verdade chocante da Trindade para nós, que muitas vezes a gente não fala a respeito. Se Deus se identifica para nós como um pai, isso muda a característica de um Deus como Alá, que é absoluto, uno, de um Deus como o outro, que é um tirano. Não, nosso Deus é um Deus que se relaciona intimamente com a sua criação, porque ele é um pai. Então vamos falar a respeito desse pai. Deixa eu ver que horas são. Beleza. O pai. O que realmente então significa Deus ser um pai? O que me identifica como pai da Sofia? O que me identifica como pai? O que identifica você que é pai como pai? Quê? Criar? Não, tem uma coisa que vem antes de você criar. Gerar, exatamente. O que me identifica como pai é que eu gerei alguma coisa. Eu gerei um filho. É isso que me identifica como pai. Então, em primeiro lugar, significa que se Deus é um pai, significa que ele gera vida. Ele dá a vida. Pode falar. Sim, sim. Isso é importante. É completo, né? A questão. Mas eu estou falando, em primeiro lugar, o que identifica um pai, obviamente vai ser o amor dele, mas unicamente pela palavra pai. Um pai necessariamente precisa de um filho para ser um pai. É isso que eu quero dizer, entendeu? Certo? Para um pai ser pai, ele precisa de um filho. Ponto final. Porque se ele não tiver um filho, ele não é um pai. Por mais que ele ame e tente ser como um pai é, não. Ele precisa necessariamente ter um filho. É nesse sentido que eu quero dizer que, em primeiro lugar, um pai, para ser pai, ele precisa gerar uma vida. Certo? Alguém lê para a gente 1 João 4, 7 e 8. Beleza. Quando é que Deus gerou, então? Quando é que Deus faz isso e se tornou isso? A gente viu que Deus, ele não se torna, não assume papel de pai, ele é um pai. Então Deus, ele é um gerador de vida desde a eternidade. É isso que esse texto aí está ensinando para nós. O texto diz que devemos amar uns aos outros, por quê? Porque o amor procede desse Deus. E se nós somos nascidos de Deus, isso significa que a gente deve amar. Ou seja, Deus é amor de uma maneira tão profunda
que é impossível conhecer a Deus sem se tornar cada vez mais amável. A nossa mudança de vida ao seguir o nosso Deus Trino é nos tornar cada vez parecido com Cristo. Isso significa o quê? Cada vez mais amável. É isso que significa ser pai. Ele é amor. Mas ainda nesse texto, ele deixa mais claro no versículo 9. Lê o versículo 9 para a gente. 1 João 4, 9. Como é que se manifesta então o amor de Deus? Em Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Então o que João está ensinando para a gente? O Deus que é amor é o Pai que envia o seu Filho. Então ser pai, portanto, significa gerar o seu filho, se deleitar nele e amar ao seu filho. É justamente o que o Rafael falou ali antes, eu ia chegar lá. É aquele que envia o seu filho. Antes das demais coisas, por toda a eternidade, esse Deus estava amando, dando vida e deleitando-se no seu filho. Ou seja, o Pai, ele é como se fosse uma fonte que jorra eternamente vida e amor. Essa é a sua identidade fundamental de Pai. Ele não é um possuidor de amor, tá? Deus, ele não é um possuidor de amor que ele pode dar e vai acabando, depois ele vai pegando mais. Não, ele é amor. Ele não poderia não amar. Se Deus não amasse, ele não seria pai. Beleza? Esqueci de passar as coisas ali. Então, Deus é amor. Se Deus não ama, ele não pode ser o Deus que ele diz que é. Beleza? Então, a característica principal do pai, amar, dar vida e amor. E o filho? O pai, ele não pode ser um pai sem um filho, como a gente disse. Isso quer dizer o quê? Se Deus é amor. Que um pai, o pai, na verdade, né, Deus o pai, ele não pode ser amor se não houver alguém para ele amar. Ele não poderia ser pai se ele não tivesse o filho para que ele amasse. Isso não quer dizer que ele criou essa situação para ser assim. Ele é amor. Ele não precisa criar a fim de ser quem ele é. Tá? Ele é independente disso, ele é isso. Ele é amor. Então, por isso é importante perceber que o filho é o filho eterno. Nunca houve um tempo em que o filho não existisse. Porque se houve um tempo em que o filho não existisse, isso significa que em algum momento Deus não era pai. E aí eu desconstruo toda a ideia de que Deus é pai. Não, se Deus é pai, ele sempre teve o filho. Beleza? E é por isso, então, que tem aquele texto que muita gente se enrola, né? Que fala que o filho é eternamente gerado do pai. Sim, ele é eternamente gerado do pai, porque ambos sempre existiram. Não é que em algum momento Cristo foi gerado. Não, ambos sempre foram pai e filho. É o que caracteriza os dois. Deus, ele em nenhum momento deixou de ser pai. Um sempre está com o outro, pois um é a própria natureza do outro. Deixa eu explicar isso. O pai, ele nunca está sem o filho, por quê? Porque o filho é a própria natureza do seu pai. Para o pai ser pai, ele precisa de um filho. Tal como o filho é a própria natureza do pai também, porque é o filho quem revela o pai. A gente até, inclusive, estava falando de qual é o caminho para se chegar a Deus. O filho, se Deus se revela como pai, eu preciso conhecer o filho para ver esse pai. Então, o filho recebe o próprio ser do pai, ele é a expansão, ele é o resplendor do pai. Isso é ser o filho, aquele que revela o pai. Mas é importante lembrar que não é só o pai que ama o filho e o filho só revela o pai. Não.
Isso vai dizer algo extremamente importante para nós, na nossa característica evangélica aqui de sermos cristãos. O pai, à medida que o pai ama o filho responde ao pai em amor também. O que Jesus disse a respeito de Deus? Que o pai, ele é a sua comida, fazer aquilo que agrada ao pai, né? É a sua comida e bebida nesse mundo. Ou seja, o filho se deleita, ele ama também o pai. Mas observe que tem uma ordem das coisas aí. Eu chamei isso de a cascata do amor trinitário. O amor provém primeiramente do Pai, e Cristo, o que ele faz? Ele ama em resposta ao Pai. Isso nos ensina muitas coisas. Alguém abre lá em 1 Coríntios 11, 3. Isso vai ensinar para a gente como a Bíblia diz que as coisas funcionam nesse mundo. 1 Coríntios 11, 3. Opa, Deus é o cabeça de Cristo? Sim, a ideia aí é o quê? Deus ama e Cristo ama em resposta a esse Deus. E é assim que funciona também na função de Cristo como aquele que ama a sua noiva, a igreja. Cristo ama a igreja e a igreja ama a Cristo em resposta. Isso tem tudo a ver com graça. Cristo, ele não nos ama por aquilo que a gente faz. É nós que amamos a Cristo pelo que ele faz. O amor provém dele, porque ele está simplesmente repetindo aquilo que na Trindade acontece. É o que Cristo faz com a igreja. E a Bíblia ainda manda isso para a questão do casamento. É o homem que, em primeiro lugar, demonstra o amor e a mulher ama em resposta ao amor do homem. Isso significa o homem ser o cabeça, em primeiro lugar. Ele lidera, ele ama e a mulher ama em resposta. A mesma coisa Cristo e a igreja. Cristo ama, a igreja ama em resposta. A mesma coisa na Trindade, porque é assim que funcionam as coisas. Deus, o Pai, ama, Cristo, o Filho, ama em resposta. Então a ordem das coisas é importante. Isso é como a cascata do amor que eu falei aqui. Ou seja, a Trindade nos ensina que o amor estimula cada vez mais amor. É assim que a gente tem que pensar a respeito do amor. À medida que Deus nos ama, a gente responde a Ele em amor. E o amor dele é eterno, nunca acaba. Então a gente ama cada vez mais. A Trindade nos estimula ao amor. Beleza? Até aí alguma questão? Aí eu pergunto, e o Espírito? Você falou muito de pai e filho aí, mas não entendi onde é que o Espírito se encaixa. Cadê o Espírito Santo? Vamos voltar no nosso texto que a gente estava usando lá no início, Mateus, capítulo 3. A parte do batismo. Mateus, capítulo 3. Mais fácil mostrar como é que o Espírito entra no meio dessa cascata de amor da Trindade. Olha ali o versículo 16 mais uma vez. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse texto, o que está acontecendo? Primeiro, vamos falar do pai e do filho. O que o pai declara ao filho? Que ele é o filho amado. Então o pai está declarando o seu amor ao filho. Mas quando que o pai faz isso? Quando ele concede o Espírito ao filho. Quando o Espírito desce sobre o filho. Ou seja, a concessão do Espírito é a maneira como o pai torna conhecido o seu amor. E não é só aqui que diz isso. Abre lá para a gente em Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5.
O amor de Deus é derramado a nós como? Pelo Espírito Santo. Deus, ele declara o seu amor, concedendo a nós o seu Espírito. A cena do batismo ela é um eco de Gênesis 1. A gente vê isso desde o início, desde antes da fundação do mundo. Vamos fazer uma relação aqui para a gente entender. O Espírito, lá em Gênesis 1, o que ele fazia? Pairava sobre a face das águas. Aqui o mesmo Espírito, a palavra é a mesma, ele vem sobre Cristo. A palavra é paira sobre Cristo. A posição aí é a mesma, tá? O Espírito lá no Gênesis, na verdade vamos falar primeiro do batismo aqui para a relação ficar melhor. O Espírito aqui no batismo, o que ele faz depois do batismo? Ele envia Jesus a um deserto, lembram disso? Logo depois, o Espírito meio que teletransporta Jesus para o deserto, é quase isso. Para um deserto sem vida. É o poder do Espírito que faz isso. E lá em Gênesis é como? É o Espírito que é o poder que sopra a palavra, que é Cristo, palavra com P maiúsculo, para um mundo vazio e sem vida também. Tanto na criação quanto na obra da salvação, a palavra de Deus parte dele por meio do Espírito. Ou seja, Cristo é enviado por meio do Espírito. Tudo isso nos revela como Deus trino é agora. Agora a gente consegue juntar as peças e ver de uma maneira mais completa. O Espírito é o meio usado pelo Pai para amar, abençoar e capacitar o seu filho. Mas uma coisa importante dizer aqui. O Espírito, ele não é simplesmente uma força impessoal, tá? Porque parece isso, né? Se ele é um meio usado para alguma... Não, ele não é um poder, uma força impessoal. Somente pela forma como ele é chamado aqui na Bíblia, como nessas partes que a gente viu. Por exemplo, Jesus ele é chamado de palavra, de verbo. Nem por isso Jesus é impessoal. São formas, características a qual se chama cada uma das partes a respeito do momento ali em que se encontra para identificar a ação da pessoa, da Trindade. Então, o Espírito ele é tanto como o Pai e o Filho. Ele é uma pessoa também. A Bíblia se refere ao Espírito fazendo coisas como uma pessoa. Por exemplo, o Espírito envia, o Espírito escolhe, o Espírito ensina, o Espírito consola, o Espírito ilumina. O Espírito pode ser entristecido, o Espírito pode ser blasfemado. O Espírito é uma pessoa, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. Beleza? Ele não é uma força, alguma coisa. Não, ele é uma pessoa, tanto quanto o Pai, tanto como o Filho. Então, meus irmãos, a Trindade é muito mais do que só Deus ser três em um. Trindade é muito mais do que a gente dizer que um não é outro, o outro não é um, e todos são Deus. Não, é muito mais do que isso. A Trindade é a forma como Deus se revela a nós. E a gente vai ver que isso molda a nossa maneira de conhecer a Deus e de viver nesse mundo. E de praticar a vida cristã nesse mundo. Trindade é uma composição de três pessoas distintas, mas inseparáveis, que são quem são juntas, estão sempre juntos e trabalhando juntos. Eles são o nosso único Deus. Aí vem o plural com o singular junto. Eles são nosso único Deus. Beleza? Então, o que a gente vai ver ao longo desse ano na escola dominical é que ter um Deus assim muda tudo. Muda a nossa forma de ser cristão, muda a nossa forma de conhecer a Deus, muda a nossa forma de amar a esse Deus. Deus ele não é um ser absoluto lá longe. Deus ele é um Pai próximo de nós, que se revela a nós por meio do seu Filho, que demonstra esse amor, a qual nos ajuda a amar de volta. E tudo isso em comunhão com o Espírito Santo, que é aquele que demonstra o amor do Pai e do Filho em nós. Amém?